Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras dívidas consolidadas em imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Parágrafo 2º. As disposições desta lei complementar obrigam a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo 3º. Nas referências. Inciso 1. A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estão compreendidos. A linha A. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, nestes abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. A linha B. As respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Inciso 2º. A Estados entende-se considerado o Distrito Federal. Inciso 3º. A Tribunais de Contas estão incluídos Tribunais de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos municípios e Tribunal de Contas do município. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como: inciso 1º. Ente da Federação, a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada município. Inciso 2º. Empresa controlada, sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente a ente da Federação. Inciso 3º. Empresa estatal dependente, empresa controlada que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, de capital, excluídos no último caso aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Inciso 4º. Receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviço, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos. A linha A. Na União, os valores transferidos aos Estados, Distrito Federal e municípios por determinação constitucional ou legal, inclusive os valores entregues aos Estados e ao Distrito Federal por meio do fundo instituído pelo artigo 159, a linha A da Constituição, e as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1 e no inciso 2º do artigo 195 e no artigo 239 da Constituição. A linha A, nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. A linha C, na União, nos Estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citadas no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Parágrafo 1º. Serão computados
no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 2º. Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 19. As receitas corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Capítulo 2 do Planejamento. Seção 1 do Plano Plurianual. Artigo 3º, vedado. Seção 2 das Leis de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. As leis de diretrizes orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e disporá também sobre: a linha A, equilíbrio entre receitas e despesas. B, critérios e formas de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 deste artigo e no artigo 9º do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31. A linha C e D, vetado. A linha E, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. A linha F, demais condições exigidas para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda: inciso 1º, a avaliação do cumprimento das metas relativas do ano anterior. Inciso 2º, demonstrativo das metas anuais instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Inciso 3º. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Inciso 4º. Avaliação da situação financeira e atuarial. A linha A, dos regimes geral de previdência social e do próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A linha B, dos fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Inciso 5. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Inciso 6º. Quadro demonstrativo do cálculo da meta do resultado primário de que trata o inciso 1º deste artigo, que evidencie os principais agregados de receitas e despesas, os resultados, comparando-os com os valores programados para o exercício em curso e os realizados nos 2 exercícios anteriores, e as estimativas para o exercício a que se refere a Lei de Diretrizes Orçamentárias e para os consequentes, incluído pela Lei Complementar nº 200 de 2023. Inciso 3º. Parágrafo 4º. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial.
bem como os parágrafos e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para exercício subsequente. Parágrafo 5º. No caso da União, o anexo de metas fiscais do projeto de lei de diretrizes orçamentárias conterá também: inciso 1º, as metas anuais para o exercício a que se referir e para os 3 seguintes, com o objetivo de garantir sustentabilidade à trajetória da dívida pública. Inciso 2º, o marco fiscal de médio prazo, com projeções para os principais agregados fiscais e compõe os cenários de referência, distinguindo-se as despesas primárias das financeiras e as obrigatórias dasquelas discricionárias. Inciso 3º. O efeito esperado e a compatibilidade no período de 10 anos do cumprimento das metas de resultado primário sobre a trajetória de convergência da dívida pública, evidenciando o nível de resultados fiscais consistentes com a estabilização da dívida bruta do governo geral em relação ao produto interno bruto. Inciso 4º. Os intervalos de tolerância para verificação do cumprimento das metas anuais de resultado primário, convertido em valores correntes de menos de 0,25 centésimos pontos percentuais e mais de 0,25 centésimos pontos percentuais do produto interno bruto, previstos no respectivo projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 5. Os limites e os parágrafos orçamentários dos poderes e órgãos autônomos compatíveis com as disposições estabelecidas na lei complementar previstas no inciso 8º do caput do artigo 163 da Constituição Federal e no artigo 6º da Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 22. Inciso 6º. A estimativa do impacto fiscal, quando couber, das recomendações resultantes da avaliação das políticas públicas previstas no parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 6º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão adotar, total ou parcialmente no que couber, o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 7º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderá dispor sobre a exclusão de quaisquer despesas primárias da apuração da meta de resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social.